Bom dia, nono ano. Que bom estar conectados com vocês. As informações que a Proevane vai passar agora vão ser muito utilizadas no desenvolvimento das atividades propostas do livro didático de vocês e algumas atividades do portal, certo? Então vamos começar. Hoje a minha aula será sobre figuras de linguagem e guia de cidades. Vou começar com o guia de cidade. Sempre nas minhas aulas eu começo fazendo algo, conversando, né? Com aquela conversinha informal. Então eu vou começar com a minha conversinha informal com vocês. Então eu vou fazer várias perguntinhas que vocês podem analisar e responder. Em sala de aula, quando a gente se encontrar, vocês podem responder pessoalmente a Proevane. Você gosta de viajar, né? Que lugares do Brasil você conhece? Que lugares do Brasil você gostaria de conhecer? Então, acredito que muitos em casa estão levantando a mãozinha, o dedinho. Eu gosto, Proevane, eu conheço, eu gostaria de conhecer tal lugar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse gênero textual, que é muito importante. A gente acha que não tem tanta importância nas nossas vidas, mas tem. Por quê? Porque é um gênero textual, guia de cidade, que se organiza de forma a apresentar a nós, que somos o público-alvo, informações a respeito de lugares interessantes, né, e que podem ser visitados. Todos nós, quando nós programamos uma viagem, nós temos a responsabilidade de procurar um guia de cidades. Por quê? Porque para não a viagem não dar, pode ser que não dê certo, para que não haja transtornos ao chegar lá e conhecer uma cultura diferente. Então, para isso, a gente já se organiza através desse guia de cidade. A gente vê qual vai ser a distância lá, como é que a gente vai chegar lá, quando chegar, onde nós iremos nos hospedar, né? Então, tudo isso está incluído nesse guia de cidade. Esse guia de cidade, ele é como se fosse, pelo nome já a gente já vê, né? Guia. Está organizando a forma da gente chegar até tal lugar, sem transtornos, ou seja, para que ocorra tudo bem na viagem, é preciso primeiro uma programação. E essa programação começa pelo guia de cidade. A segunda informação que eu vou passar para vocês é sobre as figuras de linguagem. Eu falo muito isso na sala de aula, que vocês utilizam muito figuras de linguagem e não sabem. Até em redação, em redigir, vocês utilizam muito figuras de linguagem e não sabem. A figura de linguagem nada é mais do que recursos linguísticos que nós usamos, por meio dos quais nós damos ao texto maior expressividade, maior emoção, maior ênfase, né? Então, no livro de vocês estão algumas figuras de linguagens que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Gostaria de explicar a vocês para que vocês tenham facilidade de desenvolver as atividades. A primeira figura de linguagem que vocês irão encontrar aí na página 63 é a metáfora. Eu até fiz um exemplo aqui de metáfora. Olha só, aquela mulher é uma flor. O que é a metáfora, Proevane? A metáfora é uma comparação feita sem a utilização de conectivos. Como assim? Existem algumas palavrinhas que nós utilizamos como conectivos de comparação, que é tal como, é, algumas palavras que eu utilizo muito, que nós utilizamos muito, é como, tal como, tanto quanto, né? Ah, Anthony, dar um exemplo aqui. Anthony é inteligente como Daisy, né? Então a gente utiliza o como, que é um conectivo, para mostrar essa comparação. Já a metáfora é uma explicação feita sem a utilização desses conectivos. Observe que eu estou comparando a mulher, estou dizendo que ela é uma flor,
mas sem usar nenhuma palavrinha que mostre a comparação da mulher com a flor, né? Então, isso é chamado de metáfora. Comparação ou símile. Comparação ou símile pode ser chamado de comparação, alguns chamam símile. Não deixa de ser também uma comparação. Pronto, e a metáfora não é uma comparação? É. Só que, como a Pro disse, a metáfora ela não utiliza das palavrinhas, dos conectivos que mostram que eu estou fazendo essa comparação. Já a comparação, ela usa dois ou mais seres, né? Observe que aqui a frase tá, ele é inocente como uma criança. Então, eu estou comparando alguém que é inocente como a criança, que eu estou dizendo que a criança é inocente. Então, o que é que mostra a diferença entre metáfora e comparação? É porque a comparação eu estou usando o conectivo como. E essa palavrinha, o que é conectivo? São palavras, né, que dá sentido completo à frase. Como uma criança. Então, esse como uma comparação. Metáfora é uma comparação também. Lembrando, metáfora não deixa de ser uma comparação, mas sem uso de conectivos, que são as palavrinhas como, tal como, quanto. Já a comparação ou a símile, ele utiliza esses conectivos, certo? A próxima é personificação ou prosopopeia. Utilizam demais vocês em sala de aula, né? Vocês utilizam a prosopopeia demais. Por quê? Porque vocês atribuem características humanas, né, como sentimentos, linguagem humanas e ações do homem a seres irracionais. Eu vejo muito vocês falarem essa frase, por isso que eu a coloquei aqui. As paredes têm ouvidos, né? Vocês gostam muito de dizer, Pro, fale baixo que as paredes têm ouvido, ou fulano, fale baixo que as paredes têm ouvido. Né? Então, você está comparando uma característica humana, que o humano é que tem ouvido, parede tem ouvido? Não. Então, é uma prosopopeia, uma personificação. Eu estou atribuindo características humanas a seres irracionais ou seres inanimados. Paredes não têm ouvido, quem tem ouvido são humanos, né? Então, são características humanas a seres irracionais, né? Seres inanimados. Objetos inanimados também pode ser. A antítese. Antítese vocês também utilizam muito. Vocês gostam muito de utilizar. E o que é a antítese? A antítese consiste no uso de palavras ou expressões ou até mesmo ideias que se opõem, que têm sentidos contrários. Aí eu até coloquei aqui, olha, não haveria luz se não fosse a escuridão. Observe que na primeira frase eu tenho luz e na segunda escuridão, que é o contrário, o oposto, né? Então a antítese consiste no uso dessas palavras, que você na mesma frase você dê sentidos contrários. A hipérbole. Eita, essa hipérbole vocês utilizam diariamente em sala de aula, né? A hipérbole, eu lembro que quando eu falo muito com vocês para não exagerar, né? Ai, gente, não utilize essa hipérbole não, né? Que trata-se de quê? De empregos de palavra que expressam a ideia exagerada. Às vezes vocês chegam no pátio e vê uma pessoa cair e diz, ai, a menina caiu, se quebrou toda, né? Aquela, aquele aquela coisa, exageradamente. E às vezes não é. Às vezes ela caiu, machucou apenas um dedo, machucou apenas uma unhazinha e você diz que ela se quebrou toda. Então, observe aqui o exemplo. O Iraque inteiro nadava no sangue de seus rios, aqui porque não deu para colocar. Imagine, né?
O Iraque inteiro nadava. É a mesma coisa que eu dizer que o Brasil inteiro está infectado. Eita, que exagero, né? É um exagero. Eu lembro que vocês gostam muito. Ah, ela tá chorando ali, ali é choro de crocodilo, né? Chorando lágrimas de crocodilo. Eu vejo muito vocês citarem isso. Então, isso é hipérbole, é quando se trata de emprego de palavras que expressam a ideia bem exagerada e de forma intencional. A gente já fala justamente para dar uma intenção de grandiosidade, né? De algo fora do normal. Aí no livro de vocês, vocês vão ver que tem assim: pela lente do amor, vejo tudo crescer, vejo a vida 1000 vezes melhor. Esse 1000 vezes melhor já é uma hipérbole, porque você tá tratando o emprego da palavra, expressando uma ideia exageradamente, com a intenção, né? Então, essa é chamada figura de linguagem hipérbole. Acredito que essas informações vão ajudar vocês a desenvolver as atividades propostas. Qualquer dúvida, nós iremos tirar ao retorno das aulas, mas tentem fazer tudo bonitinho, certo? E bons estudos. Legal?